Olá, me chamo Elton, tenho 35 anos e este relato que irei lhes contar ocorreu no ano de 2014. Eu e a minha irmã moramos no interior de São Paulo e na época fomos morar, ela e eu, em um apartamento de um quarto. Para que entenda o que nos ocorre, somos sensitivos no campo espiritual. Sentimos, ouvimos e vemos. Infelizmente, às vezes, somos tocados por alguns espíritos nebulosos. Nesse dia fatídico, tínhamos discutidos, e eu fiquei realmente com muita raiva dela. Bem, mas era coisa de irmãos mesmo, pois somos muito ligados. Eu me deitei para dormir naquela noite com fúria e ódio. E ela, na cama dela do lado, logo me disse: não permita que a sua ira se ponha até o nascer do sol. Mas como estava muito irado, eu não liguei. E também eu não fiz as pazes. E aquele sentimento de raiva apenas cresceu. Então, num curto tempo, eu me virei de bruço. E olhando para a parede, eu tentei relaxar para dormir. Naquela noite fazia muito calor. Então eu estava descoberto. E quando fechei os olhos e abri novamente, após no máximo 1 minuto, eu fiquei paralisado e o meu corpo enrijeceu de uma forma que doía cada osso do meu corpo. Com muito esforço, eu apenas consegui virar o meu pescoço a ponto de ver a cama da minha irmã e a janela do quarto. E foi aí que eu vi um enorme morcego entrando pela janela. As asas eram enormes e eu não conseguia falar, não conseguia me mexer, apenas mexia o meu pescoço. As batidas de asa daquele morcego fazia com que o meu cabelo voasse. Ele tinha o cheiro de coisa podre e emanava um calor com o vento que vinha das suas asas. Era como se eu estivesse muito próximo de uma fogueira. Nisso, ele entrou totalmente no meu quarto. E eu, tentando me mover, me virei com muita dificuldade para o canto. Baixei a cabeça no intuito de tentar ter uma visão geral. E foi ali que eu vi o morcego se transformar em uma figura masculina e com asas ainda maiores. Ele tinha cabelos brancos com falhas, orelhas pontudas, olhos negros e grandes buracos no lugar do nariz. Não possuía lábios, apenas tinha dentes afiados. O som daquilo era como um grunhido fino. E aquela coisa apavorante batia os dentes, babando no queixo pontudo. E o seu corpo era tão magro e brilhava como se ele estivesse molhado. E as suas garras eram longas e negras. Neste momento eu tentava gritar, ou ao menos abrir a boca, mas não saía nada. Até que aquilo colocou os joelhos na cama, próximo à minha perna, e assim afundando o colchão com seu peso. E eu me recordo que gemia, e lágrimas caíam dos meus olhos. Eu estava desesperado de medo e muito terror. Aquela coisa continuava vindo em minha direção. E quando a sua mão segurou a minha perna, eu chorei e gemi muito alto. E foi apenas assim que a minha irmã viu que se passava algo de errado comigo. Ela conta que me chamava, mas eu não respondia e nem ao menos me mexia.
e ficava apenas ali sem conseguir pedir ajuda. Ela se levantou e acendeu a luz do quarto, fazendo assim aquela criatura desaparecer. E quando voltei, eu já tinha os meus movimentos. Eu me sentei na cama e segurei a minha perna aonde aquela criatura havia apertado. E ainda assim, a minha perna doía um pouco. E eu ainda chorando, eu não quis falar nada para minha irmã do horripilante ser que me atacou. Bem, sem conseguir dormir, eu vi o dia clarear. E quando percebi que ela estava acordada, eu contei o que havia ocorrido e dei os detalhes para ela. Depois daquela noite, eu fiquei doente por 3 dias. Estava assustado porque já tinha passado por outras experiências, mas até então eu nunca fui tocado por nada. Então, por mais difícil que possa ser os meus dias, ou que eu tenha brigado com alguém, eu procuro sempre, ao ir dormir, estar em paz com essa pessoa. E também vejo vídeos engraçados, ouço música e me distraio com algo. Pois em uma segunda vez eu não suportaria aquela criatura horrível. Bem, sofremos desde criança com visões, vozes e ataques furiosos de espíritos. Porém, não é sempre que isso nos ocorre. Mas contarei nos próximos relatos. Muita luz a todos. Boa noite. Olá, me chamo Pedro e sou do Piauí. A minha avó me contou uma história de uma mulher, amiga dela, que há muito tempo, por volta de uns 40 anos atrás, ela viu um animal horrendo e desconhecido em sua casa. Bem, a história é a seguinte. Aqui no Nordeste, as pessoas costumam, em um certo período do ano, cultivarem as suas plantações, colhendo feijão, milho, abóboras, entre outros alimentos que são plantados por aqui nas chamadas roças. E em um desses períodos, essa amiga da minha avó ficou responsável de preparar todo dia o almoço de vários homens que, junto com o marido dela, iam para a roça trabalhar nas plantações. E todos os dias, o marido dela acordava cedo e ia junto com os companheiros para as plantações, e voltavam somente ao meio-dia para se alimentarem. E como naquela época as coisas eram mais difíceis, muitas pessoas cozinhavam tudo no fogo a lenha. E essa amiga da minha avó cozinhava tudo ao ar livre, na parte de trás da residência dela. Um dia, quando já estava sozinha em casa, essa mulher estava preparando o almoço. E por morar em um local meio afastado de outras moradias, ela tinha um amplo campo de visão. Então, ao levantar a cabeça, ela viu ao longe um ser misterioso caminhando pela estradinha de chão em direção à sua casa. Ela ficou por alguns minutos encarando aquela criatura, que se direcionava até a sua morada, e assim ela começou a ficar com medo, pois ela nunca havia visto um ser tão horrendo como aquele. No fundo do quintal da casa havia uma árvore alta,
folhas que eram suficientes para esconderem uma pessoa. A amiga da minha avó subiu nesta árvore e ficou escondida entre os galhos mais altos, onde, se ela ficasse quietinha, aquela criatura passaria despercebida pela visão de qualquer pessoa. E ali, do alto da árvore, ela viu que a criatura esquisita estava cada vez mais próxima de sua casa. E aquela coisa entrou e fez a volta ao redor da casa até o quintal. E com cuidado, a criatura olhou ao seu redor e viu que não havia ninguém por ali, nem na casa e nem no quintal. E agora que a criatura estava mais perto de si, a mulher pôde ver com clareza como ela era. Aquela coisa tinha o corpo coberto de pelos negros e caminhava sobre duas patas. A fera tinha orelhas enormes e tinha pés, mãos e dedos longos. Aquilo era horrível e amedrontador, chegando a dar arrepios. A amiga da minha avó disse que a criatura foi até o fogão a lenha e começou a comer toda a carne que ali estava. Carne esta que estava crua, e como se já não bastasse isso, começou a comer também todo o arroz que havia dentro de uma panela. Ela disse que o que mais impressionava era que a criatura parecia não sentir dor, pois metia as mãos dentro da panela com a maior naturalidade. Mesmo a panela estando no fogo e contendo arroz imerso em água fervente dentro. Ela ficou aterrorizada e tentou manter todo o silêncio possível. Ela contou também para minha avó que a criatura, enquanto comia, olhava para um lado e para o outro, como se soubesse que estava sendo observado, e procurava quem estava ali. Ele olhava também algumas vezes para cima, porém não chegou a vê-la, devido à enorme quantidade de folhas que havia na árvore. Bem, e se a criatura viu a mulher, fingiu que não a viu. E quando aquilo terminou de comer todo o arroz e a carne, jogou as panelas no chão e saiu daquele quintal, seguindo estrada adiante. E a mulher, amiga da minha avó, disse que continuou vendo aquela espécime macabro indo embora, caminhando para longe por aquela estradinha de terra. Ela ainda permaneceu na árvore por uns 30 minutos, até criar coragem descer de lá e limpar a bagunça que a criatura havia causado. Ela começou a fazer o almoço novamente, e quando seu marido e os outros trabalhadores chegaram da roça, ela contou tudo o que havia acontecido. E desse dia em diante, sempre ficava um dos trabalhadores para lhe fazer companhia todas as vezes que os homens iam para a roça. E desde que a minha avó me contou sobre isso, eu fico imaginando o que seria aquela criatura horrenda que apareceu e comeu tudo que estava sendo preparado para o almoço. Bem, cada dia que se passa, eu acredito mais e mais no sobrenatural. Boa noite.